Olá, tudo bem? Gostaria de falar algumas coisas sobre a humanidade e citarei uma experiência feita por um psicólogo chamado John Calhoun e por volta de 1970 chegou a uma conclusão séria. O nome dessa experiência era Universo 25, mas ficou mais conhecida como a Utopia dos Ratos. Utopia porque era um sonho para os ratos ter um ambiente ao qual tivesse moradia, estivesse livre de predadores e alimento em abundância. Sim, ele colocou 8 ratos para dar início, 4 machos e 4 fêmeas, e assim começou a reprodução. O serviço dos pesquisadores era não deixar faltar comida, não deixar faltar água, não deixar faltar nenhum tipo de providência, feno para fazer ninhos, etc. E começou aquela experiência, o número de ratos foi aumentando, e cada vez que aumentava o número de ratos, chegou-se a uma população de mais ou menos 1.500 ratos, quando o psicológico dos ratos começou a se transformar. Houve uma metanoia, os ratos passaram a ter ações modificadas, mudadas, não eram as ações naturais que eles tinham. Os ratos começaram a se dividir em classes. Sim, era a classe de ratos de um lado, ratas do outro lado, os mais fracos de outro lado. Os ratos então começaram a se dividir em classes sociais. Essas classes então passaram a se degladiar, já que as ratas já não queriam mais ter relação sexual com os ratos. Para que houvesse relação sexual era uma briga tremenda, o couro comia, o negócio era nervoso mesmo. E assim acontecia que cada vez as fêmeas se dividiam mais dos machos. Alguns machos mais fortes ainda conseguiam, depois de muito esforço, ter um tipo de relação sexual com as ratas. Já os ratos mais fracos simplesmente desistiram e começaram a viver isoladamente. Mas um outro tipo de rato surgia nesse meio desse inferno, que era para ser um paraíso se tornou um inferno. Alguns tipos de rato já se isolaram daquele estresse populacional, daquelas brigas, daquelas tensões, e viviam apenas isolados. Costumavam sair apenas quando os outros ratos estavam dormindo. Apenas quando os outros ratos dormiam, esses tipos de ratos saíam e viviam sempre sozinhos e viviam sempre isolados. Outra coisa que aconteceu é que as ratas já não se preparavam mais para a maternidade. Sim, elas não faziam ninhos e quando os ratos nasciam, quando os filhotes nasciam, geralmente eram abandonados. A mortalidade infantil ficou muito alta, ficou de 10 para 1. De cada 10 ratos que nascia, apenas 1 sobrevivia, 9 morriam. E as brigas continuaram a se intensificar de tal forma que os ratos então passaram a ter relações mais promíscuas ainda, como canibalismo. Apesar de ter comida em abundância, eles matavam uns aos outros e comiam uns aos outros. Aquele rato que sobrava da mortalidade infantil de 10 para 1 também já crescia com essa ferocidade dentro de si, com essa bestialidade dentro de si, se transformando também em predadores e em assassinos. Outra coisa que deve se observar dessa situação é que, por causa do afastamento das ratas e dos ratos, relações homossexuais começaram a eclodir dentro dos ratos e das ratas. Relações homossexuais sempre haverá no reino animal com uma média de 30%, mas entre os ratos isso não existe. E depois desse experimento, viu-se que depois de um tempo eles começaram a ter esse tipo de relacionamento sexual, homossexual. Aconteceu também que a pesquisa era para ser feita para saber como é que eles reagiriam num ambiente superpopulacionado. Foi feito para 3.000 ratos, a intenção era chegar a 4.000 ratos, mas a pesquisa não deu certo nesse âmbito, pois não passou dos 2.200 ratos e não atingiu o propósito de ver como eles viviam em superpopulação, mas houve essas descobertas que, sim, se tornaram notórias na humanidade. Foi uma pesquisa brilhante no que se deu o conceito de que esses ratos, então, passaram a ser extremamente violentos, divididos entre classes, canibais, abortivos, já
que os ratos que nasciam eram entregues à morte. Então se observou essas características que devem ser contadas na vida humana também, que devem ser apreciadas com muito cuidado. Primeiro que sim, não adianta o homem tentar criar um mundo perfeito, porque o homem não conseguirá, não haverá um paraíso feito pelos homens. Não, é melhor seguir as regras de Deus. Seguir as regras de Deus não é fácil, mas trabalhar é sempre o melhor negócio. Nós vemos em